Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender a como trabalhar objetos inteligentes dentro do Photoshop. Se você ainda não conhece essa ferramenta, essa função dentro do Photoshop, fica aqui comigo que eu te garanto que vai melhorar muito o seu workflow aí, vai te dar muito mais produtividade para trabalhar. Combinado? Já te peço para você curtir o vídeo, compartilha, porque aí o YouTube vai entender que esse vídeo está sendo bacana, vocês estão gostando e vai entregar para muito mais pessoas. Posso contar com a sua ajuda? Se eu fosse descrever apenas uma função maravilhosa do objeto inteligente, seria de não destruir imagens. E essa é uma das funções do objeto inteligente que eu vou demonstrar para vocês agora. Eu vou pegar aqui uma imagem do meu download, tá bom? Vou pegar aqui essa imagem, vou arrastar aqui para o meu Photoshop. Vou dar um Enter e vocês vão ver que a minha camada de foto, ela ficou com um ícone aqui, ó, diferente. É diferente quando eu coloco aqui uma imagem, né, que não tem ícone nenhum. Então, quando qualquer camada, aí já vai a primeira regra, tá? Qualquer camada tiver esse ícone dentro do Photoshop, quer dizer que ela é um objeto inteligente, tá? Agora eu vou demonstrar para vocês o seguinte, o que significa não destruir imagens, tá? Eu vou selecionar aqui uma parte da minha imagem e vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês vão ver que ela ficou aqui como uma imagem qualquer, tá bom? Diferente da de baixo, que ela tem... Eu vou até renomear, vou botar OB, tá? Que a gente sabe que é um objeto inteligente. E eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar as duas e vou dar um zoom na minha imagem. Lembrando que a de cima não é um objeto, é uma imagem normal e a de baixo está como um objeto inteligente. Agora, sente só a diferença de uma camada que está só como imagem e outra camada que está como objeto inteligente. Olha só, vou desabilitar aqui e olha só o que aconteceu. Vocês percebem a diferença? Aqui eu dei um zoom, que é apenas uma imagem, ela foi perdendo a qualidade, o que é comum no Photoshop, quando a gente usa uma imagem, né? E a gente aumenta e diminui, ela vai perdendo a qualidade. Já quando a gente transforma a camada em um objeto inteligente, por mais que a gente vá aumentar ou diminuir, ela nunca vai perder a qualidade da imagem. Então, ela nunca vai destruir a imagem que você está usando, ela sempre vai deixar como original. Outra super vantagem, como eu cliquei e arrastei aqui para o Photoshop, o que acontece? Essa imagem aqui, independente de qual peso que ela seja, né, vamos dizer aí 500 megas, 700 megas, ela não vai pegar o peso da imagem e colocar no meu arquivo do Photoshop. Então, imagina que você está trabalhando aí com imagens de alta resolução, fazendo fly, alguma coisa do tipo, e a imagem estiver muito pesada, o seu Photoshop, dependendo aí da sua máquina, ele vai travar. Então, essa daí já vai outra vantagem, o seu arquivo não vai ficar pesado. É como se o Photoshop pegasse só, criasse um link, certo? Já se eu cliquei e arrastei aqui a imagem e ela já transformou em objeto inteligente. Mas quando eu já tenho a imagem dentro do meu arquivo no Photoshop, como é que eu crio ela como um objeto inteligente? É simples. Eu vou converter aqui, ó, vou rasterizar essa imagem, tá? Que é a nossa imagem original. Olha só, vocês vão ver que ela tá aqui, ó, o tamanho dela lá, né, original. E eu vou vir aqui, ó, clicando com o botão direito do mouse em cima da minha camada e converter em Smart Object, tá? Ou objeto inteligente, não sei se o seu tá em inglês ou em português, tá bom? Mas em português é objeto inteligente, no inglês é Smart Object. Beleza? E aí ele vai trabalhar aí com a resolução de onde você colocou o seu Smart Object. Outra super funcionalidade é o seguinte, eu estou aqui no Photoshop trabalhando com pranchetas, tá? E aqui eu tenho 10 pranchetas, tá bom? Com produtos diferentes. E o título da promoção é Compre um, leve 2, tá bom? Da minha cliente. Então, vamos lá imaginar que a minha cliente amanhã, ela diz assim, Jaciara, todos esses layouts aí é o seguinte, todos esses produtos, eu agora quero compre um e leve 3, tá bom? É o mesmo produto, as mesmas coisas, as mesmas informações, porém, é leve 3. Então, você imagina você ter que alterar cada um desse daqui, né? Mas você imagina, você alterando um único arquivo
ele vai repetir a mesma ação em todos os outros. Então, é essa outra função do objeto inteligente. Eu vou só eliminar aqui, ó, essas minhas e vou trabalhar com essa primeira aqui, para te mostrar. Vou dar um zoom aqui. Então, é o seguinte, aqui, ó, eu tenho essa camada de título, tá? Onde eu tenho todas essas informações aqui. E essas informações estão editáveis, tá? Que ela tá num grupo. Vou criar e vou converter ela em um objeto inteligente. Vou clicar com o botão direito e Convert to Smart Object. Vou dar um Ctrl J, tá bom? E vou colocar aqui nas minhas outras pranchetas. Eu vou colocar aqui em 3 para a gente só ter como exemplo. E aí, agora, o que é que eu vou fazer? Minha cliente não disse que é compre 1 e leve 3. Eu vou dar um duplo clique aqui, ó, no íconezinho, tá? De objeto inteligente. E ele vai abrir para mim uma nova aba, como se fosse um novo arquivo dentro do Photoshop. Só que esse outro arquivo que ele abre, ó, é aquele original da gente, tá? Onde tem todas as camadas aqui, ó, editáveis de texto, tá bom? E aí eu vou vir aqui, ó, na minha camadinha de texto, na minha ferramenta de texto, e vou alterar aqui, ó, 3, vou dar um Enter. Tem outro aqui embaixo, ó, que é só um contorno, 3. Vou dar um Ctrl S para salvar, porque lembra que a gente está aqui num outro arquivo. Vou fechar esse arquivo e quando eu voltar para lá, olha só como é que tá. Os 3 arquivos com compre 1 e leve 3. Então, você imagina aí, você tendo que alterar o título da promoção, por exemplo, né? Não é mais compre 1 e leve 3, é outro nome da promoção. Então, alterando apenas um arquivo, você altera todos os outros que tiverem na prancheta, beleza? Ah, Jaciara, mas eu quero alterar uma coisa. Eu só quero que esse daqui seja compre 1 e leve 2. E os outros vão ser compre 1 e leve 3. E agora, como é que eu faço? Vocês viram que eu dei aqui um Ctrl J, que eu dupliquei a camada e acrescentei nas pranchetas. E isso, alterando um, ele reconhece todos os outros. Para que eu consiga alterar apenas uma camada, um arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito e vou vir aqui, ó, em Novo Objeto Inteligente por Cópia. O que ele vai fazer a partir de cópia, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova cópia, ele vai duplicar essa camada de objeto inteligente, porém, as alterações que você fizer nele, vai apenas ser nele. Então, vamos fazer aqui, ó, vou deletar aqui o de baixo, tá bom? Que é o título. Vou dar 2 cliques aqui, ó, e vou alterar aqui para 2. Compre 1 e leve 2. Vou salvar e vou fechar minha camada. E aqui está a minha camada aqui, compre 1 e leve 2, compre 1 e leve 3 e compre 1 e leve 3. Gente, isso daqui tem muitos designers que não sabem usar essa ferramenta, não sabem que existe essa ferramenta. Então, imagina o quanto de tempo você vai economizar. Alterando apenas um arquivo, você altera todos os outros da prancheta. Tá certo, pessoal? Espero muito que você tenha gostado. Se você ainda não conhecia essa ferramenta, essa função aqui no Photoshop, coloca aqui embaixo nos comentários. Se ficou com mais alguma dúvida, coloca também nos comentários, que vai ser um prazer enorme eu responder a vocês, tá bom? Curte, compartilhe o vídeo para que esse vídeo chegue a muito mais pessoas. Te espero no próximo vídeo.